Já estamos de volta com o N-Blogs desta sexta-feira. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Você pode acessar o nosso site em recordnewsonline.com.br. Clica lá, fale com o Tom, um link será aberto. Em assunto você coloca N-Blogs. Mande para cá a sua pergunta, sua sugestão, sua crítica e a nossa produção está aí para receber, tá ok? O assunto do N-Blogs de hoje é o futuro do Colégio Divina Providência. E eu recebo o advogado Cidenilton e o jornalista Valmir Rosário e o empresário e ex-aluno do Colégio Divina Providência, Itajaí Andrade. Bom, já estamos no último bloco e a gente quer ouvir vocês. A cultura de Itabuna, o futuro dessa cultura, né? Que é o Colégio Divina Providência. Esse prédio tombado, foi tombado e agora será destombado, é o que se comenta, né? Nos 4 cantos da cidade. Qual será o nosso futuro? É aquilo que a Lagóis acabou de colocar. Teremos um passado de fato ou não? E aí, Valmir? Como fica a nossa cultura, né? É uma pena, porque quando a gente fala de Divina Providência, hoje a gente está se apegando ao prédio, que é a riqueza material que ficou. Perfeitamente. A riqueza intelectual e material são os alunos, são o conhecimento adquirido por esses alunos ao longo do tempo e a própria história de Itabuna. Porque o ginásio não existe mais. E seus grandes professores, né? Pois é isso, dado por esses grandes professores. Porque o ginásio não existe mais. O ginásio hoje é particular, funciona em outro local, de outra maneira, não existe mais. Mas a história de Itabuna tem que ser preservada na sua essência, porque, veja bem, nós já perdemos muito em Itabuna, inclusive em termos de cultura. Quando a gente diz que Fernando Gomes fez isso aí no último, porque Fernando tinha uma dívida com Itabuna e ele começou a pagar. Fernando, ele mesmo reconheceu isso em campanha e disse, olha, o teatrinho ABC, o teatro lá da Praça Camacan, que foi demolido. Itabuna saiu perdendo uma série de cultura, CNPC aqui, no tempo CCPC, CEPLAC, todo mundo patrocinava a cultura, a FIAR, antigamente, Itajaí pode falar isso bem melhor do que eu, patrocinava a cultura. Nós tínhamos eventos culturais e efervescência cultural na cidade. Então, Fernando Gomes disse, olha, eu vou pagar a dívida que tenho com a cultura. Começou a construir, junto com o Estado, o teatro e o centro de convenções, que até hoje o governo do Estado deixou lá, ninguém sabe se vai continuar, que é uma pena. Agora a gente vem e perde mais um. E se a sociedade de Itabuna não se mobilizar, depois desse vem outro, vem a ação fraternal, vem não sei o quê, e por aí afora, aí vão desmanchando, vão apagando a memória. E isso é terrível. Agora, eu não entendo ainda como que os ex-alunos do Colégio Divina Providência tão presentes nos aniversários, tão presentes nas entrevistas em televisões, em aparecer nos eventos, agora estão mudos. Olha, e são pessoas que poderiam fazer diferença. Infelizmente, essas pessoas e instituições que poderiam se levantar estão mudos. Eu não sei qual motivo, não sei se por motivo econômico, alguma dependência, eu não sei o quê. Agora, e isso é ruim. Eu só vi aqui uma pessoa a voltar e se levantar e dizer o que quer fazer com a Divina Providência, que foi o secretário da Educação, Gustavo Lisboa. Disse, não, ali é um ótimo lugar, inclusive, para a gente funcionar. Ali, se for o caso aí, para não perder esse patrimônio, o município poderia desapropriar e a gente colocar ali, funcionar a Secretaria de Educação, atividades culturais. Eu acho que é o caminho. Então, apareceu alguém de dentro do próprio governo, que sem discordar do governo está dando uma utilidade àquele patrimônio. E eu acho que essa ideia do secretário da Educação, Municipal da Educação, Gustavo Lisboa, tem que ser levada a sério. Se não, entra o empreendimento, tudo bem, mas sem desfigurar aquele patrimônio que já foi tombado. Bom, Itajaí, foi colocado aí por Valmir Rosário, ó, uma manifestação maior dos ex-alunos. Ele citou também a ação fraternal, né? Certo. Que vem passando por uma série de problemas, inclusive com questões trabalhistas. Eu acho no também. futuro pode ocorrer também isso? Pode sim. Eu gostaria de
vamos dizer assim, atenuar o que Valmir falou aí, em função dos ex-alunos do Divina Providência. Eu conheço uma gama de pessoas que passaram por lá, foram bolsistas, como Eric Etinge, teve alunos como o Urandir Riela, o Biratã Riela, Antônio Vidal, o odontólogo Dr. Jorge e tantos outros que passaram aqui, juízes, tem milhares aí. Só que nós fomos pegos de surpresa, como eu também. Eu vim saber isso através de jornal, quando as coisas já estavam definidas, que eu liguei para a prefeitura e conversei com o Carlos Lee, com o advogado, e inclusive na época eu cheguei até a ameaçar que ia constituir um promotor e ao Ministério Público para dar uma queixa. Não, vem aqui, foram lá, me explicaram, mas cheguei lá e encontrei escritura, encontrei registro do imóvel já, então é uma operação líquida e certa que eu não tenho nada contra o empresário está fazendo a parte dele, entendeu? Agora, o que não é justo é que a coisa fique, que a gente deixe ir, entendeu? Que a gente vê uma cidade de Itabuna, tem uma cidade que a gente não vê o passado, por exemplo, eu tive como professor o professor Padre Nestor, Lites da Câmara, Helena Borborema, Plínio de Almeida, Nivaldo Rebouça ensinando inglês. Então a gente tinha uma gama de professores, Arbage, doutor Antônio Lúcio, era uma gama de professores que talvez nem ganhasse tanto, mas queria dar a educação que nos deram, entendeu? Fizeram em mim um homem de bem, o caráter que eu tenho hoje, a dignidade que eu tenho foi de lá do Divina Providência. Me ensinaram, e eu, como fui um estudante que estudei de graça ali dentro, fui com a bolsa de estudo, eu aprendi a fazer filantropia, e tudo que eu faço hoje em função de algumas pessoas, eu faço porque aprendi lá dentro, fui forjado ali dentro a fazer o bem, a praticar o bem, ser um homem de bem. Eu acho que isso a gente não pode jogar nunca. Você não vê uma praça em Itabuna com o nome de um professor. Eu estou morando no bairro Nova Itabuna e não vejo uma praça com o nome de Dona Lites da Câmara, com a professora Helena Borborema, com Lindaura Brandão, com Plínio de Almeida. Outra coisa você está vendo aqui, não é só ele não, tem muita coisa aqui. Oscar Marinho Falcão você não vê. Eu ontem cheguei no abrigo São Francisco, onde o Rotary, que eu faço parte do Rotary, fui lá, estamos dando uma ajuda àquela entidade, e lá eu vi um cidadão com bigode torcido. Eu perguntei quem é aquele moço, cara. Não, aquele cidadão foi quem doou o terreno para aqui na época, 2 hectares, 20 mil metros. Como é o nome dele? Otávio de Mendonça. Eu digo, eu nunca vi uma rua em Itabuna com o nome de Otávio de Mendonça. Monsenhor Moisés, a gente não vê ninguém fazer nada, não vê uma rua em nome do Monsenhor Moisés. Tem uma rua. Tem a rua do hospital. Tem a rua do hospital, pois é, Monsenhor Moisés. Ah, sim. Repare bem, você não vê aqui, repare bem, foi dentro daquele hospital, ele teve participação no Divina Providência, ele teve participação na Santa Casa de Misericórdia, teve participação lá no Abrigo São Francisco, é um cidadão que tinha uma visão. Por outro lado, a gente tem aqui uma avenida com o nome do presidente Kennedy, né? Pois é. Nunca teve aqui. Pois é, entendeu? A gente está vendo, exatamente. Então a gente vê os logradores nossos aqui, já mudou de nome, né? Para mostrar o passado. Chaves, né? Exatamente, um homem de, olha aí, uma coisa muito justa, sim, entendeu? Uma coisa muito justa, o seu Chaves foi um cidadão que alavancou o progresso de Itabuna também. Perfeitamente. Mas eu acho que o colégio tem que ser preservado, se possível, entendeu? E eu acho que todo mundo, todos os estudantes teriam a oportunidade de vir aqui. Eu gostaria que outros viessem aqui também, dessem. João Otávio, doutor João Otávio, que fez uma crônica essa semana no jornal muito bonita também, que foi professor, inclusive, foi aluno e foi professor do Divina Providência. Agora, eu continuo dizendo, eu acharia que a Sociedade de Itabuna teria que convocar os dirigentes da entidade para vir aqui justificar o que foi feito, por que foi feito e como foi feito, só isso. E aí, doutor Cidenilton, diante dos argumentos, né, a questão aí, muito frisada aqui por Valmir e por Itajaí, a questão cultural, né, a questão da memória da nossa cidade. Sou itabunense, não é isso? Eu sou cidadão itabunense. Quanto à questão da cultura, a memória, como eu disse anteriormente, isso é muito importante, isso deve ser preservado sim. E nesse empreendimento que se pretende instalar, caso venha a se instalar, a cultura, a memória do Colégio Divina Providência, como do povo de Itabuna, será preservada sim, como eu já disse. Inclusive, teremos a construção de um memorial para se contar a história do Colégio Divina Providência. Esse empreendedor, inclusive, vai se predispor a revitalizar aquela Praça da Bandeira, que fica ali ao lado. A Praça da Bandeira fica ao lado do prédio, que inclusive o poeta Ciro de Matos, já conversando com ele, o Ciro de Matos e o empreendedor, ele já tem até um projeto mais para frente para aquela praça. Ele pretende, juntamente com o executivo, elaborar um projeto de lei para mudar o nome da praça, de Praça da Bandeira, Itajaí, justamente para Praça Lindaura Brandão. É um projeto do Ciro de Matos, considerando que o empreendedor vai revitalizar a praça, ele quer aproveitar após a revitalização e elaborar aí a mudança da praça para ser Lindaura Brandão
E ali ele pretende, em cima dessa praça, construir um memorial maior, um memorial mais extensivo, contando a história do Colégio Divina Providência, de Lindaura Brandão, toda a história de uma forma mais ampla. Agora, há preocupação sim em preservar a cultura de Itabuna e o Colégio Divina Providência não será esquecido, a história não será rasgada, a memória não será derrogada, não. Se o empreendimento for edificado ali, terá que, como já disse anteriormente, o prédio histórico terá que ser preservado na sua totalidade, terá que ser construído esse memorial. Como eu já disse, nós já estamos viabilizando, junto com a Sociedade de São Vicente de Paula, para evitar o perecimento desse material, desse acervo que irá para esse memorial. Já consegui, pessoalmente, estive com o presidente da São Vicente de Paula, do Conselho Central, ele já me garantiu que vai doar para a FIC, inclusive, esse acervo, e nós vamos aí perante a Direc, peço até o Itajaí, que se ele tiver algum documento, alguma fotografia, algo dele na época de aluno, que possa servir para esse memorial, já fica aqui o pedido. Se conhecer alguém, também qualquer outro ex-aluno, como o professor Formigles, ou outro aluno que tenha material que possa ir para esse acervo, que nos procure, que faça a doação, que disponibilize para que possamos contar aí a história de Itabuna e evitar o perecimento, evitar que a história seja derrogada, que a memória seja rasgada, que a cidade evolua assim naturalmente, que se gere emprego e renda, que a cidade progrida, mas que preserve a cultura, que é uma preocupação do prefeito Capitão Azevedo, inclusive, e a determinação dele, que tem que ser preservado o prédio histórico. Bom, diante de tudo isso, qual é o posicionamento dos nossos legisladores itabunenses? A Câmara já promoveu, começou esse debate através do vereador Venceslau Júnior. Já fez uma... hoje também eu já estou sabendo que as maçonarias já estão discutindo. A OAB também? A OAB, inclusive, é um assunto importante, porque se não houver por parte do município uma obediência à lei, a OAB vai ingressar na justiça com uma ação popular para poder coibir que esse processo seja feito da maneira que deve ser feito, com toda a transparência, não é? E isso aí é o que se pede. Agora, infelizmente, aí é um apelo que eu vou fazer ao prefeito de Itabuna, ao Capitão Azevedo, que ele não haja simplesmente por ouvir dizer, que ele ouça a sociedade, que veja a sociedade, para ele não passar por Itabuna assim pela porta, ou sair pela porta do fundo em relação à cultura de Itabuna. Não é? Que é uma pena e a gente, como itabunense, não quer isso. Nem em relação ao município e nem em relação ao nosso governante. Bom, nós já estamos já no finalzinho do programa. Cidenilton. Só em questão, como o colega Valmir do Rosário, chamo de colega por sermos advogados, somos colegas perante a OAB, a questão da transparência de ouvir a sociedade. A sociedade está sendo ouvida, isso eu lhe garanto. Houve audiência pública, ele discorda da questão da audiência pública, é o contraditório. Mas nós estamos discutindo com a sociedade civil organizada. Nós estivemos no GAC. São instituições sérias. Você pode até rir. Para mim, o GAC, a Loja Maçônica 28 de Julho, o Rotary Club, que funciona ali na Lafayette Borborema, o Lions Club, aqui da Bela Vista, do bairro da Conceição, são instituições sérias, representam a sociedade itabunense, é a sociedade civil organizada, e está sendo discutido com elas. Sim, está amplo. Estamos aqui, já estivemos nos outros canais de televisão também, deliberando o assunto. Transparência, agora pode ser, Valmir, como disse Itajaí, você mesmo disse a questão dos ex-alunos, os ex-professores, esse realmente nós não fomos procurados. Eu não conheço se tem alguma entidade, um órgão de representatividade desses ex-alunos, porque eu conheço poucos ex-alunos de Divina Providência. Eu conheço o Itajaí, eu conheço o Ciro de Matos, que foi aluno que já está conversando conosco, conheço o doutor Vandique Rosa. João Otávio? O doutor João Otávio eu não conheço pessoalmente. Urandir. Também não conheço pessoalmente. Mas o espaço está aberto para a deliberação. O processo é transparente, tem que ter a participação, sim. Eu não falo de pessoas, não estou aqui falando de pessoas. Estou dizendo que os ex-alunos, eles foi que não apareceram. E quando eu discordo desse processo, é discordar do que diz a lei, do que a lei manda fazer. Perfeito. Que a lei manda fazer. Itajaí, obrigado pela sua vinda aqui, viu? Eu é que agradeço a vocês a oportunidade e fico muito grato a todos os dois amigos aqui, o Valmir Rosário. Eu sinceramente fico empolgado quando vejo a maneira contundente como ele defende as coisas de Itabuna, e tem que ser assim. Eu quero também deixar claro que eu represento o Rotary Clube Itabuna Centro e a nossa diretoria, como os membros que participam daquele clube.
estão atentos a isso, estamos realmente dispostos a colaborar naquilo que for possível e que necessitar do Rotary Clube Itabuna, nós estamos à inteira disposição. Eu quero apenas que Deus ilumine ao prefeito, ilumine as pessoas aí de bem para que Itabuna não saia perdendo, que chegue-se a um contento, para que Itabuna seja realmente premiada, agraciada e não derrotada. Doutor Cidenilton, muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa e por esses esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui para dar satisfação à população itabunense do exercício das funções que nos são confiadas. No Cia da Notícia, o blog que o nosso querido Valmir Rosário escreve, quais foram os principais destaques essa semana? Tivemos vários. Inclusive Divina essa. Providência, um deles. E outro também é a questão do concurso público de Ilhéus, que já sofreu interrupções e que finalmente Domingo vai agora. ser feito aí nesse domingo, esperamos. Muito obrigado pela sua vinda, forte abraço a todos vocês e a gente torce para que tudo seja resolvido e a nossa memória, o Colégio Divina Providência, permaneça aí. Obrigado a você de casa pelo carinho da audiência, a gente retorna na próxima sexta-feira com mais um N-Blogs. Forte abraço e acessem www.recordnewsonline.com.br e fique por dentro da nossa programação. Para você, uma boa noite, um ótimo final de semana. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.